Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, na oitava da Páscoa, dia 12 de abril. Que alegria, meus irmãos, minhas irmãs, nos reunirmos juntos aqui em torno do Santo Evangelho para meditá-lo. O texto do Evangelho de hoje é tão conhecido e tão belo. Os discípulos de Emaús. Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o caminho dos discípulos de Emaús é uma cena clássica do Evangelho de Lucas. O evangelista estrutura a narrativa a partir de uma perspectiva litúrgica. Podemos até falar de uma protoliturgia, marcada pela palavra
e pela Eucaristia. É a tarde do primeiro dia da semana. Cleófas e um outro discípulo retornam para a sua aldeia, Emaús. Emaús está mais ou menos a 12 quilômetros de Jerusalém. Eles vão conversando sobre os últimos fatos acontecidos entre a quinta e a sexta-feira. Eles estão muito tristonhos, sombrios. Eles haviam depositado todas as suas esperanças naquele pregador da Galileia. A morte na cruz foi um balde de água fria. Como eles bem dizem, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas já faz 3 dias. É como se nada de novo pudesse acontecer depois do 3º dia. São Gregório Magno, em seu comentário, ele adverte. Conversavam como se já tivessem perdido toda a esperança de rever o Cristo vivo. Essa é a primeira parte do texto. Podemos dizer que Lucas, entre os versículos 15 e 24, apresenta Jesus trilhando o caminho com os 2 discípulos. Jesus aparece com uma nova identidade corpórea. Os discípulos não o reconhecem e por isso talvez tenham muito mais liberdade de conversar sobre todas as suas dúvidas. Eles estavam como que cegos. Entra Jesus no drama que eles estão vivendo. E mesmo assim, os discípulos não conseguem reconhecer Jesus. Jesus se interessa pela vida deles, passa a acompanhá-los, permite que eles abram o coração e partilhem a tristeza profunda que estão sentindo. Eles também compartilham aquilo que pensam sobre Jesus. Eles dizem que Jesus foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Falam também da traição do Sinédrio e da morte de Jesus na cruz. Jesus foi entregue pelo Sinédrio e condenado à crucifixão. O máximo que eles conseguem intuir sobre a ressurreição é a ausência. As mulheres não encontraram o corpo de Jesus. Mesmo assim, eles, os discípulos de Emaús, não conseguem perceber e não conseguem ler completamente os sinais e os indícios primeiros da ressurreição. O túmulo vazio, a ausência de um corpo, a presença de anjos. O segundo momento do texto são os versículos 25 a 27, explicando as Escrituras. Jesus explica as Escrituras numa espécie de exegese pascal à luz da ressurreição. Jesus passa em revista os textos mais importantes do Pentateuco e dos profetas sobre o Messias, sobre o Cristo. Começando por Moisés e pelos profetas, Moisés aqui significa o Pentateuco. Jesus passa a explicar todas as passagens da Escritura que tratam sobre o Messias, servo sofredor. O versículo 26 é quase como que uma chave de leitura para o texto inteiro. Será que o Messias não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? O Messias, servo sofredor, é também o Messias glorioso. Passa pela cruz para experimentar a vida e a ressurreição. O terceiro momento do texto
são os versículos 28 a 32. Fracionando o pão. Quando eles estão chegando a Emaús, já é a tardinha. A noite praticamente já está chegando. Aqui entram as regras fundamentais de hospitalidade do mundo judaico. Pelas regras de hospitalidade, todos devem oferecer abrigo e guarida e hospitalidade a um peregrino, a um transeunte, a um viajante. Desta forma, os discípulos oferecem pousada a Jesus. Fica conosco. Já é tarde e a noite está chegando. Eles se colocam à mesa. Certamente, os hóspedes são recebidos com o rito da hospitalidade. Água para lavar as mãos e os pés, perfume na cabeça e o ósculo da paz. Jesus se põe à mesa e o texto, no versículo 30, utiliza os verbos fundamentais da Eucaristia. Sentou-se à mesa, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e distribuiu. Estes são os verbos fundamentais da ressurreição. 5 verbos importantíssimos. Sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Aqui está, na verdade, todo o rito eucarístico. É neste momento que a identidade daquele peregrino é revelada. No versículo 31, finalmente, os olhos dos discípulos se abriram e eles perceberam claramente que era Jesus. Só que Jesus desapareceu da presença deles. O que significa este desaparecimento de Jesus? Sua presença física não é mais necessária. Agora Jesus, ressuscitado, está dentro, no coração dos discípulos, para movimentar a mente, o coração, as mãos e os pés. Tudo vai se tornando missão. Nesse momento é que os discípulos percebem, quando ele nos falava das Escrituras, o nosso coração ardia e agora os olhos se abriram. Mas falta o momento mais importante do texto. Os versículos 33 a 35. O caminho da missão. Não é tão importante somente saber algo sobre a ressurreição. É mais importante saber aquilo que a ressurreição faz em nós. Naquele mesmo instante, quando eles percebem a presença do ressuscitado, eles se levantam e eles retornam quase correndo a Jerusalém. Encontram a comunidade apostólica. Eles encontram os 11 apóstolos reunidos. E eles contam tudo o que aconteceu e eles confirmam, realmente, o Senhor nos apareceu no caminho e nós o reconhecemos quando o coração ardia pelo poder da palavra e no momento da fração do pão. Também a comunidade de Jerusalém, também a comunidade dos apóstolos disseram, realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Nós podemos sintetizar esse texto com aquelas famosas 7 palavras. Primeira palavra, o caminho. O retorno à aldeia simboliza a desilusão de um projeto aparentemente fracassado. A segunda palavra, o peregrino. Um peregrino anônimo se interessa pela dor dos 2 discípulos, por sua história, e caminha com eles. A vida vai se fazendo conversa. Terceiro elemento, palavra. Jesus retoma o que dizem as Escrituras sobre o Messias. O quarto elemento,
a casa. Seguindo a lei da hospitalidade, Jesus é acolhido no aconchego da casa, símbolo da comunidade eclesial. O quinto elemento, o pão. Eles saciam a fome, depois da longa estrada. Mas há outras fomes que precisam ser saciadas. O sexto elemento, o coração e os olhos. Na escuta da palavra, o coração arde. Na fração do pão, os olhos se abrem. Jesus já não está vivo, dentro dos discípulos. Por isso, o sétimo elemento, a comunidade. Eles retornam a Jerusalém, reencontram os irmãos e dão testemunho da aparição de Cristo ressuscitado. Nós poderíamos dizer, na força da ressurreição, a missão da igreja continua. Recorde, a palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança à missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.